Vivemos em um mundo onde tudo parece aceitável, menos a verdade do Evangelho. Por que o Evangelho está tão escandalizado hoje? Por que as pessoas estão cada vez se escandalizando mais com ele? E o primeiro ponto que eu queria falar era sobre o Evangelho vai contra o relativismo. O que é o relativismo? O relativismo é uma cultura onde não existe uma verdade absoluta, não existe uma verdade universal. Cada pessoa tem uma verdade, aceita uma verdade, depende do ponto de vista dela. O que eu acho certo, talvez não seja certo para você. O que eu acho errado, talvez não é errado para você. Mas não existe um padrão ético, um padrão moral a ser seguido. Cada pessoa tem uma verdade própria. Eu queria ler aqui com vocês Isaías 5:20. Vai falar assim: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Põem o amargo por doce e o doce por amargo. Este versículo confronta diretamente o centro dessa ideia, de que o certo ou o errado depende da perspectiva de alguma pessoa. É deixado claro que existe sim uma única verdade absoluta, que é Cristo Jesus. Essa é a verdade a ser seguida. Deus nos deixa padrões éticos e morais a serem seguidos, que nós necessitamos seguir para viver uma vida digna. Mas com essa cultura do relativismo, isso cada vez vem sumindo aos nossos olhos. Essa cultura implementa falsas verdades, meia-verdades. Elas omitem, elas tentam distorcer a verdade para que você se convença que não existe uma verdade universal, que não existe algo totalmente absoluto ali. Mas sim, existe Cristo Jesus. E qual é o maior problema disso? O relativismo pode levar as pessoas a deixarem de defender o que consideram justo por acreditar que tudo depende do ponto de vista da pessoa, já que tudo é relativo e não existem verdades universais. Mesmo que em discordância, aquela pessoa deixará de condenar tal prática. Então, as pessoas estão cada vez mais deixando de defender o certo, defender o correto, para que tentam se encaixar em uma cultura. E essa cultura do relativismo vem cada vez mais crescendo, porque é muito fácil você convencer de uma pessoa que tudo depende do ponto de vista dela. Se ela não tem uma base onde se apoiar, não tem padrões que ela segue, então vai parecer agradável aos olhos dela essa cultura. E isso tem afetado os cristãos também. Nós vemos igrejas, vemos cristãos, líderes religiosos, falando que pecado não é mais pecado porque tal pessoa tem um ponto de vista diferente. Pecado, ele continua sendo pecado. Não importa se foi falado 2.000 anos atrás, uma semana atrás, hoje, se vai ser falado amanhã. Pecado é pecado. O pecado não deixou de ser pecado porque o tempo passou, jamais. Nós temos que entender que existe sim uma verdade universal, que existe sim uma verdade absoluta, Cristo. Em João 14,6, ele vai falar: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O Evangelho nos mostra que Cristo Jesus é a verdade. E isso revolta o mundo. Isso revolta essa cultura do relativismo. Porque quando existe uma verdade absoluta, uma verdade universal, nós temos que nos submeter a ela. Porque ela é absoluta. Não tem pra onde fugir. Então nós temos que nos submeter a ela. E uma vez que essa verdade universal nos diz o que é certo e o que é errado, não existe ponto de vista de alguma pessoa sequer que altere isso. Se ela é verdade universal, absoluta, ela é absoluta. Não é a sua opinião, não é a minha opinião que vai mudar isso. Ela vai continuar sendo absoluta. E João 17,17 vai falar: santificai-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A Bíblia nos deixa claro qual é a verdade. Cristo Jesus é a verdade. Não existe outra verdade. Não existe a sua verdade, não existe a minha verdade. Existe uma verdade onde a Bíblia nos fala que Cristo é a verdade.
Colossenses 2:8, cuidado que ninguém nos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Paulo afirma que precisamos tomar cuidado com a filosofia do homem, com o que o mundo tenta impor a nós. Nisso se encaixa com todo o relativismo. É uma filosofia sã, mas filosofia sutil que vai entrando nos nossos corações. Quando nós vamos ver, nós já estamos aceitando tudo que é tipo de falsa verdade. O relativismo nos traz que dentro de todas as religiões existe uma verdade, onde todas as religiões levam a Deus. Mentira. Isso não passa de uma grande mentira. Isso apenas o evangelho é verdadeiro. Existe apenas um caminho para Deus. E você sabe qual é? É Cristo Jesus. Ele fala isso. Ele fala que ninguém vai ao Pai senão por Ele. João 8:32. Vai falar: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade com V maiúsculo liberta. A verdade de Cristo. Cristo é a verdade universal. E somente Ele pode nos libertar. Não existe cultura nenhuma, não existe relativismo nenhum que altere isso. Então não deixe que a filosofia dos homens penetre dentro dos seus corações, para que de alguma forma venha mudar a verdade que você carrega. Porque quando você carrega a verdadeira verdade, a verdade absoluta, nós precisamos tomar cuidado, porque as pessoas não conseguem nos ver submetidos a ela. As pessoas querem nos tirar dela, porque é o natural do homem, o natural do homem pecador. Então nós precisamos tomar cuidado para que nada nos venha tirar do foco, nada nos venha tirar a verdade verdadeira, a verdade que liberta, Cristo Jesus.